sua Bíblia. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Estamos no livro de Salmos, neste mês de janeiro, e eu queria deixar com vocês esse salmo tão precioso, que fala tanto ao nosso coração. Salmo 139. Compartilhe a sua Bíblia com quem estiver perto de você, estiver próximo a você, para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Salmo 139, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar, o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado, e tecido como esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasses o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelam contra ti e contra ti se levantam para o mal. Sim, não odeio os que te odeiam, não detesto os que se levantam contra ti, eu os odeio com ódio absoluto, considero-os verdadeiros inimigos. Mas o verso 23 e verso 24 vão nos dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Meus amados, este salmo fala a respeito de atributos de Deus, de alguns atributos de Deus. Quando a gente tenta estudar a pessoa de Deus, nós descobrimos que este Deus em quem cremos, em quem confiamos, é o Deus que tem alguns atributos, algumas qualidades, algumas características que marcam a sua essência, que marcam a sua personalidade, o seu caráter, o seu jeito de ser. De uma forma apenas didática, esses atributos têm sido relacionados, pelo menos em duas categorias.
vários autores utilizam diversas formas de expressão. Alguns falam nos atributos comunicáveis de Deus e nos incomunicáveis. Outros, de uma forma mais simples, destacam os atributos morais e os naturais de Deus. Dentre os atributos morais, nós podemos destacar o amor. Deus é amor. Amém, irmãos? João, quando tentou descrever Deus, ele só encontrou uma palavra. 1 de João, capítulo 4, verso 8. Porque Deus é amor. Poderíamos destacar também a justiça, porque Deus é justo em todos os seus caminhos. Especialmente o livro de Salmos está repleto de textos que falam sobre a justiça de Deus. Poderíamos destacar a pureza de Deus. Deus é puro em tudo o que faz, em todos os seus sentimentos. Então, por aí a gente vai descrevendo atributos morais de Deus. Deus é santo, Ele é puro e Ele é santo. Ele diz, eu sou santo, e vocês também devem ser santos, assim como eu sou santo. Essa expressão está lá em Levítico, e Pedro, na sua primeira carta, vai referir-se a ela da mesma forma. Cremos, então, que Deus é amor, é justiça, esse Deus é um Deus puro, é um Deus santo, são atributos morais de Deus. Mas temos também os atributos naturais de Deus. Atributos naturais. Dentre os atributos naturais de Deus, nós poderíamos destacar a eternidade, a autoexistência de Deus. A autoexistência de Deus. Deus é o Deus que autoexiste. Nunca houve um dia em que Deus não existisse. Deus não é alguém que teve começo e não vai ter fim. Deus nunca teve começo. Deus nunca teve começo. Ele autoexiste. Antes do começo já era Deus. Antes de disparar o cronômetro da história, Deus já existia. Aliás, foi Ele que disparou o cronômetro da história. Foi Ele que disparou esse cronômetro. Então, poderíamos destacar a autoexistência de Deus, a eternidade de Deus. Poderíamos destacar a onipotência de Deus. Deus é onipotente. A primeira vez que Ele se apresentou como Deus onipotente foi quando Ele se referiu ou se dirigiu, melhor dizendo, a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação, não por meio do filho de uma escrava, Agar. Ismael era o seu filho com essa escrava egípcia, mas sim com a sua própria esposa. E o Senhor Deus disse, eu sou Abraão, está lá em Gênesis capítulo 17, verso 1. Abraão, eu sou o Deus El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Anda na minha presença e sê íntegro. Abraão, você vai gerar um filho com a sua esposa. Não importa se você tem 99 anos e se Sara tem 90 anos de idade, não importa. Mas vocês vão gerar um filho porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus onipotente. Paulo vai dizer que Ele é o Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Através do profeta, o Senhor vai nos dizer, há porventura alguma coisa demasiado difícil para mim? Há alguma coisa que seja difícil para mim? Nada é difícil para Deus. Para mim existem muitas coisas difíceis, mas para Deus não existe nada difícil. Basta uma palavra de ordem do Senhor que todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. Foi assim na criação. Disse Deus, haja luz, houve luz. Disse Deus, haja separação entre as águas e a terra, e houve separação. Haja o firmamento, haja estrelas. A palavra de Deus foi suficiente para gerar tudo aquilo que nós vemos e temos diante de nós, como natureza, como criação. Deus é o Deus onipotente. Mas este salmo
Este salmo, que nos apresenta uma oração que pode mudar a nossa vida. Este salmo que nos apresenta uma oração que pode trazer uma transformação tremenda na nossa vida. Lá no finalzinho, este salmo que diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nos apresenta algumas outras verdades sobre este Deus que nos sonda. Então eu queria primeiramente pensar com vocês sobre mais duas características de Deus, dois atributos de Deus, que revelam Deus de uma forma melhor para nós, este Deus que nos sonda, e depois falar sobre esta oração que está implícita nesse salmo, que está explícita neste salmo, melhor dizendo, e que pode realmente transformar a nossa vida se nós a fizermos. Vamos tentar conhecer um pouquinho melhor nesta manhã este Deus que nos sonda. Dois outros atributos de Deus. Primeiro deles, Deus onipresente. Ele é onipotente, mas é onipresente. Vá comigo ao verso 5. O verso 5 vai nos dizer: tu me cercaste em volta. O verso 7 vai dizer: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Será que é possível fugir de Deus? Será que é possível fugir de Deus? O sentimento de tentar fugir de Deus é algo que acompanha o ser humano desde sempre. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva acharam que poderiam se esconder de Deus. Acharam que poderiam se esconder de Deus. Jonas pensou que fosse possível fugir de Deus, fugir da presença de Deus. Ainda hoje há pessoas que pensam ser possível fugir do Senhor. Assim como uma criança foge da sua mãe. Você já perdeu seu filho alguma vez? Já perdeu seu filho alguma vez? Uma vez, em casa, minha mãe ficou desesperada, porque uma das minhas queridas e amadas irmãs simplesmente tinha sumido. E ela era pequenininha. Pequenininha, devia ter assim uns 5 anos, 6 anos de idade, sei lá. Né? Ela tinha ido dar um passeio na vila do lado. Né? Cujo acesso era pela rua. Eu não me lembro nem como foi que a minha mãe conseguiu achar a minha irmã. Um belo dia, uma outra irmã também tinha sumido. Né? Uma vai passando para a outra, né? Coisa ruim vai passando facilmente, né? De um para o outro, de um irmão para o outro. Né? Mas essa, graças a Deus, foi mais fácil de achar, porque ela estava dentro do armário. Estava dentro do armário. Depois de procurar a casa inteira, minha mãe resolveu: vou procurar no armário. Vou ver se... Chegou lá, estava a Milene lá dentro do armário. Graças a Deus que ela estava só dentro do armário. Às vezes a gente acha também que a gente pode fugir de Deus, pode se esconder de Deus. Mas essa é uma atitude tão infantil quanto a atitude de uma criança que acha que pode fugir e se esconder da sua mãe. Tentar se esconder de Deus é uma atitude infantil, é uma atitude de criança, porque é impossível fugir de Deus, é impossível esconder-se de Deus. Impossível, impossível. Trata-se, portanto, de um comportamento típico de uma criança. Mas esse Deus maravilhoso, que é onipresente, que está ao nosso redor o tempo todo, está junto a nós o tempo todo. Aliás, só para lembrar, queria só lembrar você que se Deus é onipresente, Ele está com você aqui, Ele está com a gente aqui, graças a Deus por isso. Mas Ele vai estar com você também lá dentro do seu carro, quando você voltar para casa. Ele vai estar junto com você no seu carro na hora que você der uma fechada numa pessoa. E ainda botar o plástico da igreja atrás. Para o sujeito falar um monte de besteira. Lá vai um cristão daquela igreja, naquela igreja eu não vou nunca mais porque ele me deu uma fechada. Deus está lá vendo tudo isso. Deus, como é onipresente, Ele vai estar lá dentro da sua casa, vendo a hora que você fizer uma grosseria para sua mulher.
vendo exatamente a hora que você levantar a voz para o seu pai, para sua mãe. Vendo a hora que você, minha irmã, não for submissa ao seu marido e não for respeitosa para com seu esposo. Ele é onipresente. Ele vai estar lá do seu lado. Lá do seu lado, na hora que o policial lhe oferecer uma propina para aliviar uma multa. Uma multazinha que vai estourar os seus pontos na carteira. A multa que vai fazer você ter que devolver a sua carteira e ir para a escolinha de novo, aprender a dirigir. Não é assim? Se você tomar aquela multa, está perdido. Deus está do seu lado o tempo todo. Ele nos acompanha o tempo todo. É justamente por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos temer a Deus. E temer a Deus tem o sentido de reverenciar a Deus, respeitar a Deus. Por quê? Porque nós estamos na presença, não simplesmente de uma autoridade. Nós estamos na presença do Deus Criador dos céus e da terra. Do Deus onipresente, do Deus onipotente, do Deus que está junto a nós o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida. Mas esse Deus que é onipotente, onipresente, é também onisciente, porque Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele conhece todas as nossas palavras. Verso 4, está aí com um texto na Bíblia, da sua Bíblia. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Antes mesmo que eu fale. Deus já sabe antes da gente falar, quanto mais o que a gente vai dizer, o que a gente está dizendo. Ele sabe de tudo que falamos, mesmo nos momentos mais secretos, mesmo quando não tem ninguém ouvindo. Mesmo quando você está falando sozinho e alguém está achando que você está maluco. Mesmo quando você está falando consigo mesmo e ninguém que está ouvindo, Ele conhece. Ele conhece todas as murmurações. Ele conhece todas as palavras torpes, podres, que podem sair da boca de uma pessoa e que não vão edificar ninguém, que não vão abençoar a vida de ninguém. Eu queria só lembrar a você de Mateus 12, verso 36. Você pode abrir a sua Bíblia aí? Esse texto você deveria guardar com muito cuidado na sua Bíblia. Com muito cuidado. Mateus 12, verso 36. Diz o texto que, digo-vos, Jesus está falando aos seus discípulos, digo-vos que de toda palavra inútil, ou de toda palavra frívola, a palavra frívola é uma palavra inútil, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Você deveria guardar muito bem esse texto, porque esse texto nos lembra que toda besteira que a gente falar, a gente vai ter que dar conta um dia. O dia do juízo vai chegar. Para mim, para você, para cada um de nós. E Jesus está dizendo que de toda palavra que não presta, de toda palavra frívola, inútil, nós teremos que dar conta. Nós teremos que dar conta. O Senhor também conhece os nossos caminhos. Volte comigo ao Salmo 139, verso 3, vai dizer: Tu me vês quando estou trabalhando. Verso 3. Ele conhece o seu comportamento no seu local de trabalho. Verso 3 vai dizer também: E quando estou descansando. Ele conhece o seu comportamento quando você está descansando dentro de casa. Ou mesmo quando você está descansando, viajando de férias, passeando. Ele conhece você em todos os momentos. Ele sabe como é o seu comportamento dentro de casa e dentro da sua empresa. E é muito fácil ser uma coisa dentro de casa e outra coisa dentro da empresa. É muito fácil ser uma coisa dentro de casa e outra coisa dentro da igreja. É muito fácil. Mas normalmente nós revelamos quem somos quando estamos dentro de casa.
Dificilmente alguém usa uma máscara dentro de casa. Aliás, normalmente, dentro de casa é o lugar onde as pessoas guardam as suas máscaras e revelam aquilo que elas são. Eu queria só lembrar você que Deus não precisa abrir uma sindicância para apurar quem você é. Deus não precisa pedir informações a seu respeito. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece você, Ele conhece a mim. Ele é o Criador de todas as coisas. E como Criador, Ele conhece todas as coisas. Quando uma pessoa inventa alguma coisa, inventa um produto, normalmente ela sabe, ela tem um conhecimento pleno daquele produto. Meu pai conta uma história de que uma vez um homem estava com o seu carro enguiçado e parou um carro ao lado e o senhor desceu do carro e perguntou: será que eu poderia ajudar o senhor? Pois não. E ele foi lá, em 1 minuto, fez o carro voltar a funcionar. E ele virou: poxa, mas o senhor sabe, o senhor soube consertar o meu carro tão rapidamente? Muito prazer, meu nome é Ford. O cara que inventou aquele Ford. Ele sabia tudo sobre aquele carro. Foi Deus quem inventou a mim e a você. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele nos conhece plenamente, plenamente. Diz o texto aqui no verso 15, que nós fomos esmeradamente tecidos nas profundezas da terra. Como um tecelão trabalha na formação dos tecidos, colocando fio por fio, cor por cor, para a formação do tecido. Deus nos teceu, nos formou e por isso nos conhece plenamente. O verso 3 diz: tu sabes tudo o que eu faço. Ele conhece as nossas atividades, conhece perfeitamente a nossa agenda, qual a nossa atitude quando estamos sozinhos ou quando estamos diante da multidão. Bill Hybels escreveu um livro muito interessante que tem como título: quem é você quando ninguém está olhando você? Quem é você quando você está sozinho? Deus sabe muito bem quem é você. Deus conhece os seus pensamentos. Certa vez, Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé para ungir um de seus filhos como rei, e ele achou que Eliabe, o filho mais velho, o filho primogênito, seria o escolhido. E na hora de ungir, Deus disse: não, Samuel, não é este. Eu rejeitei para ser rei. Você conhece a aparência, você vê a aparência, eu vejo o coração. Não era o mais velho, era o mais novo. Não era o primogênito, era o caçula. Deus nos conhece como somos. Deus conhece a nossa realidade. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, como diz o Salmo 103. Ele nos conhece por dentro e por fora. Conhece a nossa mente melhor do que nós a conhecemos. Conhece as nossas limitações. Sabe até quando ou até que ponto podemos suportar os problemas, as provações e as adversidades da vida. Deus nos conhece muito bem. Nós é que não nos conhecemos tão bem assim. Nós é que não conhecemos a Deus tão bem assim. E sempre que podemos resolver os nossos problemas por nós mesmos, tentamos agir sem contar com Deus. O resultado normalmente é cansaço, esgotamento e frustração. Ele conhece as nossas dores, Ele sabe onde aperta o nosso calo, Ele sabe exatamente tudo a nosso respeito. A Bíblia diz que Jesus foi um homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e Jesus disse à igreja de Esmirna: eu conheço as tuas tribulações, eu conheço os teus problemas.
Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece o nosso jeito de ser, conhece o nosso caráter, mas Ele conhece também as nossas dores, conhece também as nossas aflições, as nossas angústias, as situações que mais afligem a nossa alma. Ele conhece perfeitamente. O verso 6 diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não posso atingir. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz: eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Com certeza. É profundo demais para mim, para você, para cada um de nós. De fato, o conhecimento de Deus é elevado demais para nós. Não temos como entender, compreender com a nossa mente limitada um Deus tão maravilhoso. E aqui encontramos uma parte da razão do sofrimento de Deus. Não é do nosso sofrimento, é do sofrimento de Deus. Ele conhece os nossos caminhos, conhece as nossas palavras, os nossos pensamentos mais íntimos. Ele sabe por onde temos andado, se temos andado por caminhos claros ou escuros. Deus também sofre com a gente. Sofre quando vê muitas vezes o quanto estamos andando distantes daquilo que Ele planejou para nós. Por isso, Ele vai dizer através do profeta Isaías, no capítulo 55, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque assim como o céu está mais elevado que a terra, assim os meus pensamentos estão muito acima dos vossos pensamentos. E isso causa muita dor ao coração de Deus. Com certeza. Deus se entristece e sofre quando vê a nossa vida fora dos seus planos, fora daquilo que Ele planejou para nós. Deus sofre quando vê que os nossos caminhos, os nossos pensamentos não são aqueles que Ele realmente desenhou para a nossa vida. Deus nos conhece plenamente. Este é o Deus que nos sonda. E se Deus nos sonda, nós devemos realmente pedir a Ele que faça isso. Vamos fazer a oração, então, que pode mudar a nossa vida. Vá comigo ao verso 23. O verso 23 do Salmo 139. O que diz o texto? O que diz o texto? Leia na sua Bíblia mesmo. Vamos ler todos juntos aqui. Não importa que tenhamos versões diferentes, não importa. Vamos ler todos juntos. Vamos lá, versos 23 e 24. Sonda-me e conhece, prova-me, vê e guia-me. Glória a Deus. A pergunta é a seguinte, irmãos. Se tudo o que fazemos, falamos ou pensamos está diante de Deus, a pergunta é a seguinte: o que é que Ele está achando disso tudo? O que é que Ele está achando disso tudo? O que é que Ele está vendo que nós não estamos vendo? Falando sobre essa oração, sonda-me, no seu livrinho Orações que Deus Gostaria de Ouvir, pastor Pascoal Peragini Júnior diz que nós precisamos pedir a Deus que nos revele o que Ele está vendo na nossa alma, no nosso coração, e nós não estamos vendo. Ele diz que se você orar disposto, ou se você estiver disposto a orar assim, fique atento, porque o Senhor se agrada desse tipo de oração. Ele vai usar o seu Espírito, usará pessoas, criará circunstâncias, fará acontecer qualquer coisa, se for preciso, usará até mesmo uma mula como usou com Balaão para falar ao coração daquele homem, daquilo que estava acontecendo. Você se lembra de Balaão? Deus usou uma mula para falar com ele, porque a mula estava vendo o anjo pronto para tirar a vida do profeta. A mula estava vendo, mas ele não estava vendo. Quantas vezes Deus está vendo uma série de coisas na nossa vida, mas nós não estamos vendo? E Deus muitas vezes vai permitir circunstâncias na nossa vida, situações na nossa vida, para a gente enxergar, para nos fazer ver, para nos fazer enxergar situações na nossa vida que precisam ser resolvidas, que precisam ser tratadas, e que nós estamos simplesmente empurrando com a barriga.
ou que estão ocultas aos nossos olhos. Quando a gente diz, sonda o meu coração, ó Deus, nós estamos pedindo a Deus, Senhor, revela-me aquilo que Tu estás vendo e eu não estou vendo. Mostra-me aquilo que está errado na minha vida e que eu não estou enxergando. Dá-me discernimento dos meus erros. Dá-me discernimento das minhas falhas, porque senão eu vou continuar vivendo a vida inteira do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros a vida toda. Sendo uma pessoa já que deveria ser madura, me comportando como uma criança infantil. Da mesma forma, Deus pode ver certas coisas que nós não estamos vendo e precisamos que Ele nos sonde. Então, pergunte a Deus agora, o que é que o Senhor está vendo na minha vida que eu não estou vendo? Se todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas, se todas as coisas estão diante dos olhos do Senhor, o que é que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? Aliás, o que é que o Senhor está achando daquilo que o Senhor está vendo? O Senhor está me vendo, o Senhor está vendo a minha vida, está vendo o meu comportamento dentro de casa, fora de casa, na igreja, no trabalho, no namoro, no noivado, no casamento. O Senhor está vendo tudo. O que o Senhor está achando disso tudo? Isso é fazer essa oração, e de fato essa oração pode mudar a nossa vida, se nós estivermos dispostos de fato a fazê-la. A Bíblia Viva traduz esse verso da seguinte maneira: ó Deus, examina a minha vida em detalhes. Põe os meus pensamentos e emoções à prova. Toma conhecimento de tudo. Descobre qualquer caminho errado e mau. Orienta-me para que eu ande sempre no caminho da vida eterna. Orienta-me para que eu ande no caminho que jamais te entristeça, que jamais cause angústia no seu coração. Outro autor nos lembra algo muito interessante, que essa oração, ela vem normalmente ao contrário daquilo que a gente faz. Essa oração é uma oração parecida com aquela que Samuel fez, novinho, lá na casa de Eli, o sacerdote. Deus chamou Samuel, e na quarta vez, ele aprendeu lá com o sacerdote, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Normalmente a gente faz o contrário, né? Deus, eu vou falar agora, Senhor, senta aí para me ouvir. Não é assim que a gente faz? Só que a gente tem que fazer a oração de Samuel. Senhor, pode falar que eu estou aqui pronto para ouvir. E pode falar o que o Senhor quiser. Pode rasgar o verbo. Fazer essa oração significa, por exemplo, que você vai estar disposto a pedir a Deus: Senhor, pode fazer uma crítica dura a meu respeito, que eu estou aqui pronto para ouvir. É uma oração difícil de ser feita, porque a gente não gosta de crítica. Você gosta de crítica? Normalmente as pessoas gostam de criticar os outros, né? Mas de serem criticadas, é outro papo, né? É melhor ser pedra do que ser vidraça, né? Mas quando a gente ora a Deus, Senhor, sonda o meu coração, a gente está dizendo: Senhor, pode fazer qualquer crítica, pode apontar qualquer coisa que esteja errado, porque eu quero mudar, eu quero consertar a minha vida, eu quero consertar a minha vida diante do Senhor. Toda crítica tua, ó Deus, a minha vida é uma bênção. Por isso, mede-me segundo o teu padrão. Fala-me, Senhor, o que tu estás vendo, porque aquilo que estiver 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá da tua vontade, eu preciso acertar segundo o teu padrão. Segundo o teu padrão. O padrão de qualidade de Deus está expresso na sua palavra. Está expresso na sua palavra. Nós temos, no processo de formação da Bíblia, o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. O cânon tem a ver com uma vara de medir.
aquilo que se apresenta dentro daquela medição, aquilo que pode ser aferido como inspirado por Deus, então faz parte da Escritura. Aquilo que não pode ser aferido como inspirado por Deus não faz parte. Temos um padrão, assim como temos padrões de medida. O metro é um padrão de medida. Padrões de Deus para mim, para você. A nossa vida precisa ser aferida de acordo com o padrão de Deus. Não pode ser aferida de acordo com o padrão deste mundo. Não pode ser aferida nem de acordo com as leis deste mundo. Porque você vai encontrar leis que contrariam as leis de Deus neste mundo. A palavra de Deus é o padrão de qualidade para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos orar a Deus: Senhor, mostra-me tudo aquilo que estiver fora do teu padrão, tudo aquilo que estiver fora daquilo que tu idealizaste para a minha vida. A consequência de não orarmos assim é que muitas vezes nos enganamos e nos mantemos cegamente iludidos. Começamos a acreditar com tão grande segurança naquilo que pensamos, que não mais nos preocupamos com o padrão de Deus a nosso respeito. Vamos nos sentindo confortáveis por termos conseguido esconder dos nossos olhos com muita sutileza aquilo que é claro e nítido, patente aos olhos de Deus. Que somos pecadores, somos miseráveis, como disse Paulo, e precisamos, carecemos da graça de Deus. É isso que Deus vê, mas pode ser isso que nós não vemos em nós, que nós não enxergamos em nós, e por isso precisamos orar desesperadamente e repetidamente: sonda, Senhor, a minha vida, sonda as minhas ações, sonda os meus pensamentos, sonda as minhas intenções, as motivações que me levam a fazer aquilo que eu faço. Sonda as minhas emoções. Vê, Senhor, por exemplo, se existe alguma coisa que eu esteja fazendo que não vai resultar na glória do Teu nome, vai resultar apenas na minha glória, e não na glória do Senhor. Examina os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus sonhos, tudo aquilo que passa pela minha cabeça, para ver se é digno da Tua presença, é digno do Teu louvor e da Tua glória. Analisa, Senhor, as minhas paixões, os sentimentos ardentes da minha alma que impulsionam a minha vida. Vê se estão me levando para o Teu destino ou para os meus destinos. Verifica, Senhor, se os meus relacionamentos, a forma com que eu me relaciono com as pessoas, que eu lido com as pessoas, refletem o amor de Jesus. Sonda o meu coração. Quando não oramos assim, não estamos abertos a ouvir os resultados de Deus para a nossa vida, e com muita facilidade podemos perder o nosso rumo. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diante da sua oração, Deus fará o que for preciso. De uma ou de outra forma, Ele vai mostrar a você o que está vendo no seu coração. Deus não quer que tenhamos uma vidinha medíocre espiritualmente falando. Tenho certeza que Deus quer derramar do seu Espírito e quer fazer coisas extraordinárias no meio do seu povo. Ele quer derramar graça transbordante em nossas vidas. Mas primeiro é preciso permitir que Deus sonde o nosso coração e nos revele tudo aquilo que precisa ser mexido, quebrado e transformado pelo seu poder e pela sua graça. E nesse sentido é preciso que eu e você estejamos inteiramente prontos para ouvir, abertos para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Certamente Deus tem algo muito especial para cada um de nós, mas para isso precisamos fazer esta oração. Sonda, Senhor, o nosso coração. Você está disposto a fazê-lo? Você sabe que é um risco fazer essa oração. É um risco. De repente, Deus vai mostrar a você uma série de coisas que você não gostaria de ver. Uma série de coisas que Ele está vendo que você não está vendo. Mas essa oração é necessária. Ela não é agradável, mas ela é necessária para que a sua vida encontre o rumo certo,
o rumo de Deus. Ela é necessária para que a sua vida se ajuste ao padrão de Deus e não ao padrão que este mundo nos apresenta, nos oferece. Você está disposto a fazer essa oração? Feche seus olhos nesse momento. Eu queria dar oportunidade a você para pedir a Deus isso. Para dizer a Deus: Senhor, sonda o meu coração.